Oi, pessoal! Nós iniciamos aí nessas semanas o nosso projeto de contos de mistérios. E eu falei que eu ia trazer para vocês contos diferentes, né? Contos um pouco melhores do que aqueles que a gente estava estudando no livro. E eu resolvi trazer para vocês um clássico, né, da literatura, que são os Contos Extraordinários de Edgar Allan Poe, tá? E eu coloquei aí na rotina de vocês um conto dele, do Edgar, e eu tenho aqui meu livro, ó, Contos Extraordinários de Edgar Allan Poe, da onde eu tirei esse conto, tá? O conto que eu escolhi foi o Retrato Oval, ele é mais curto e ele é interessante. Então, a gente vai aí fazer o estudo, né, e a leitura desse conto, tá? Então, vocês podem estar acompanhando na rotina de vocês, enquanto eu leio aqui no meu livro. Então, nós podemos ler esse conto juntos, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui no meu livro esse conto, né? Do Retrato Oval. Fica na página 137 aqui no meu livro, tá? Olha aqui. O Retrato Oval. Vamos fazer a leitura, então. O castelo no qual meu criado tinha se aventurado a fazer uma entrada forçada, em vez de permitir que eu, gravemente ferido como estava, passasse uma noite ao relento, era uma daquelas construções que misturam a melancolia e grandeza que há tanto tempo se levantavam nos Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Radcliffe. Até onde sabíamos, tinha sido recente e temporariamente abandonado. Nós nos estabelecemos em um dos quartos menores e menos suntuosamente mobiliados. Ficava em uma torre remota do castelo. Sua decoração era rica, mas estava esfarrapada e envelhecida. Suas paredes estavam decoradas com tapeçaria e enfeitadas com múltiplos e variados troféus heráldicos, juntamente com um número insolitamente grande de pinturas modernas, muito espirituosas, em molduras de rico arabesco dourado. Meu delírio incipiente fazia com que eu me interessasse muito por aqueles quadros, espalhados por todas as paredes, além dos muitos recantos que a arquitetura bizarra do castelo criava, de modo que pedi a Pedro que fechasse as pesadas venezianas do quarto. Já era noite, para acender as velas de um candelabro alto junto à cabeceira da minha cama e abrisse bem as cortinas de veludo preto com franjas que cercavam a cama. Queria tudo isso para poder me resignar, se não conseguisse dormir, pelo menos a contemplar aqueles quadros e a leitura de um pequeno volume que havia encontrado sobre o travesseiro e que pretendia analisá-los e descrevê-los. Por muito tempo, li o livro e devotamente olhei para eles. Rápida e gloriosamente as horas voaram e chegou a meia-noite profunda. A posição do candelabro me desagradava. E esticando com dificuldade minha mão, em vez de perturbar meu criado adormecido, coloquei-o de modo a lançar sua luz sobre o livro. Mas a ação produzia um efeito totalmente imprevisto. Os raios de luz das numerosas velas, pois eram muitas, agora iluminaram um nicho do aposento que até então estivera mergulhado na sombra profunda por uma das colunas da cama. Vi assim, com uma luz intensa, um quadro que não tinha notado antes. Era o retrato de uma jovem que começava a amadurecer para a vida adulta. Olhei para a pintura apressadamente e então fechei meus olhos. Por que fiz isso, eu mesmo não entendi no começo. Mas, enquanto minhas pálpebras permaneceram assim fechadas, repassei em minha mente a razão de tê-las fechado. Foi um movimento impulsivo, para ganhar tempo e pensar, ter certeza de que minha visão não tinha me enganado, acalmar-me, subjugar minha fantasia e permitir um olhar mais sóbrio e seguro. Em poucos instantes, olhei de novo, fixamente para a pintura. Que eu agora via com nitidez, não podia e não iria duvidar, pois o primeiro lampejo das velas naquela tela pareceu dissipar
o estupor sonolento que estava roubando meus sentidos e me devolveu imediatamente à vigília. O retrato, já contei, era de uma jovem garota. Era somente a cabeça e os ombros. Feito no que é tecnicamente denominado uma vinheta, muito no estilo dos bustos favoritos de Sully. Os braços, o seio e até as pontas dos cabelos radiantes se fundiam imperceptivelmente na vaga, mas profunda sombra que formava o fundo do retrato. A moldura era oval, ricamente dourado e filigranado em estilo mouresque. Em termos de arte, nada poderia ser mais admirável do que o quadro em si. Mas não poderia ter sido nem a execução do trabalho, nem a beleza imortal do semblante, que tão súbito e tão veemente havia me tocado. Menos do que tudo, poderia ter sido que minha fantasia, abalada pela meia sonolência, tivesse confundido a cabeça com a de uma pessoa viva. Vi de imediato que as peculiaridades do desenho, da vinheta e da moldura devem ter dissipado instantaneamente tal ideia, devem ter impedido até mesmo sua confusão momentânea. Pensando seriamente nesses pontos, permaneci por 1 hora, talvez meio sentado, meio reclinado, com a visão voltada para o retrato. Por fim, satisfeito com o verdadeiro segredo do efeito, me enfiei novamente dentro da cama. O feitiço do quadro era sua absoluta aparência de vida, que a princípio tinha me surpreendido, finalmente confundido, subjugado e terminou me aterrorizando. Com profundo e reverente respeito, coloquei o candelabro em sua posição anterior. Com a causa da minha profunda agitação, tendo sido assim afastada de minha visão, busquei avidamente o volume que discutia as pinturas e suas histórias. Voltando ao número que designava o retrato oval, li as palavras vagas e pitorescas que se seguem. Então vamos ver. Era uma donzela da mais rara beleza, tão amável quanto cheia de alegria. E terrível foi a hora em que ela viu, amou e se casou com o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero e já tendo uma noiva em sua arte. Ela, uma donzela da mais rara beleza e tanto amável quanto cheia de alegria, toda luz e sorrisos e brincalhona como um jovem gamo, amando e cuidando de todas as coisas, odiando apenas a arte que era sua rival, temendo apenas a paleta, os pincéis e outros instrumentos desagradáveis que a privavam do rosto de seu amante. Portanto, foi uma coisa terrível para essa dama ouvir o pintor falar de seu desejo de retratar sua jovem esposa. Mas ela era humilde e obediente, e sentou-se mansamente por muitas semanas no escuro e alto aposento da torre, onde a luz pingava pelo teto apenas sobre a tela pálida. Mas ele, o pintor, se orgulhava de seu trabalho, que se prolongava por horas durante muitos dias. Era um homem apaixonado, violento e mal-humorado, que se perdia em devaneios, de modo que não queria ver que a luz que iluminava tão mal aquela torre solitária murchava a saúde e a vivacidade de sua esposa, que definhava, algo visível para todos, menos para ele. No entanto, ela continuava a sorrir sem reclamar, porque via que o pintor, que tinha grande renome, sentia um ardente e fervoroso prazer em sua tarefa e trabalhava dia e noite para pintar a mulher que amava, mas que ia ficando cada dia mais desanimada e fraca. E, na verdade, alguns que viram o retrato falaram de sua semelhança em voz baixa, como de uma poderosa maravilha, e uma prova não menos do talento do pintor do que de seu profundo amor por ela, que retratava de maneira tão extraordinária. Mas, por fim,
À medida que o trabalho se aproximava de sua conclusão, não admitia mais ninguém na torre, pois o pintor havia ficado louco com o ardor de seu trabalho e desviava os olhos da tela apenas para contemplar o rosto de sua esposa. E ele não queria ver que as cores que espalhava sobre a tela eram tiradas das bochechas da mulher que se sentava ao seu lado. E depois de muitas semanas, mas faltando pouco a fazer, exceto algumas pinceladas na boca e uma coloração no olho, o espírito da dama oscilava, vacilante, como a chama no interior da lâmpada. E então a pincelada foi dada, a coloração foi colocada e por um momento o pintor ficou em êxtase diante do trabalho que havia feito. Um tempo depois, ainda olhando para ele, tremeu, muito pálido e horrorizado, gritou em voz alta: "Esta é realmente a própria vida!" E de repente virou-se para olhar a sua amada. Ela estava morta. Então assim termina o conto O Retrato Oval, de Edgar Allan Poe, né? O pintor aí que pintou a sua esposa, mas se importava tanto com a pintura que nem viu que a sua esposa ali definhava enquanto ele pintava o quadro. E o quadro, segundo a visão do homem, né, da história que entrou no castelo, o quadro ele parecia realmente vivo, né? Então esse é um conto aí de Edgar Allan Poe para vocês aí, tá?